Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Caridade, rogai por nós. Nossa Senhora da Constância, rogai por nós. São José, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, salve Maria. Hoje daremos continuação com as aulas de catecismo. Hoje seria exatamente a última aula do tema sobre os mandamentos da lei de Deus, que iremos abarcar sobre o não roubar, que é o 7º mandamento, e o não cobiçar as coisas alheias. Então vimos na aula passada que o não levantar falso testemunho contra o teu próximo abrange outros subgêneros, os quais estão relacionados ao gênero, digamos assim, maior, que é o não levantar falso testemunho. E a mesma coisa acontece com o 7º e o 10º mandamento, né, que eles têm uma relação, é a mesma relação do qual o 6º e o 9º têm. O 6º, não cometerás atos impuros, e o 9º, não desejarás a mulher do teu próximo, né? Então eles têm uma relação aí que seria o pecado contra a pureza, né? E esses também, que seria o não roubar e o não cobiçar as coisas alheias, porque o não cobiçar as coisas alheias justamente leva a consequência, né, do roubar. Então hoje seria a última aula. Na próxima aula, creio eu, como já dito, que faremos uma aula de um outro gênero, não seria de catecismo, que seria sobre o fim dos tempos, né? O fim dos tempos e algumas profecias, analisar, né, para ver que valor tem essas profecias, o que acontece dentro da Igreja Católica, né? As profecias que estão na Igreja, não qualquer coisa aí que se apresente como verdade, mas documentos que foram aprovados, né, pelas autoridades eclesiásticas até o tempo lá do pontificado de Pio XII, enfim, nós sabemos que é realmente legítimo, né? Mas enfim, então hoje, como dissemos, para terminar o tema do catecismo, seria uma aula, penso eu, um pouco mais breve do que as demais, veremos o 7º e o 10º mandamento para terminar, né? Então, não furtar, diz o mandamento. Não cobiçarás, está lá escrito, não cobiçarás a casa, nem o campo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, de teu próximo, e nem coisa alguma que lhe pertença. Então aqui, vamos fazer um pouco de exercício de sentido comum. Se eu estou proibido furtar, é porque o bem do próximo não é meu bem, correto? Então estou proibido furtar uma propriedade que pertence ao próximo, propriedade privada do próximo, né? Então aqui entra o tema, por exemplo, que se estava discutindo, eu creio que, não sei se foi ano passado, foi este ano, eu não ando vendo muito bem as notícias, e não preciso, estou muito bem sem vê-las, eu prefiro, melhor dar seu tempo, creio eu, aos estudos, ao trabalho, do que perder tempo com essas coisas, com essas polêmicas, né? Mas nós vemos que se há uma ordem, né, de não roubar o bem do próximo, é porque há uma causa da qual a causa é que este próximo tem o bem. Então, portanto, aí já subentende um direito, né, de propriedade privada do próximo, né? E é um direito, em certo sentido, um direito primário. É um direito do próximo ter os seus bens privados, né? Por isso que, por exemplo, nós temos toda uma conexão de causas e efeitos, do quais nós temos a nossa comida, a nossa mesa, né? Vemos que tem que passar por um processo longuíssimo até chegar à nossa mesa, e nós mesmos temos que trabalhar em certas partes para, digamos, colaborar com
este processo, né, de ajuda mútua entre uns e outros, e assim respeitando a propriedade alheia também do próximo, a propriedade privada do próximo. Ora, alguns tempos atrás, né, creio que Francisco, né, o Papa Bergoglio, ele fez uma declaração dizendo que relativizando, perdão, a propriedade privada. Então ele disse que a propriedade privada não é um bem primário, mas secundário. É um termo assim que nós nunca escutamos no magistério, né, do magistério, vinda da boca de um papa. Né? O que quer dizer com isso? Uma propriedade não é primária, mas secundária. Né? Em que sentido? Do que ele está falando exatamente? Né? Mas nós vemos que quando o nosso Senhor, né, nos deu os 10 mandamentos, ele colocou lá, não furtar, e não cobiçarás o bem do teu próximo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o próximo ele tem bens, né, e ele tem direito a ter bens. É um bem que está ali, contido nas primeiras revelações mesmas que Deus nos deu. Né? Então, é bastante estranho quando se escuta uma pessoa que deveria zelar pela fé, né, hipoteticamente, porque se supunha, obviamente que seus atos não mostram isso, se supunha que ele é um papa, né, e está como dizendo que tudo pertence a todos, né, e se não há um princípio de igualdade, né, que também é estranho esta terminologia na igreja, a propriedade privada não é um bem absoluto primário. Né, uma coisa assim que não se entende muito bem o que quer dizer. Mas, percebendo um pouco da perspectiva mundial, fazendo aqui sempre o comentário, esteja seguro esteja livre como para disagree. O problema do inglês, o problema de ficar morando fora há muito tempo é isso, que a gente vai esquecendo um pouco a nossa língua, né? Para estar em desacordo comigo. Né? Mas enfim, o comentário que eu estou dizendo é o seguinte: né? Quando alguém tão poderoso, né, um personagem público tão poderoso como é o presidente do Vaticano, né, faz uma declaração assim, tão imprudente, tendo em vista que um país, por exemplo, como a China, que é um país que tem uma ideologia abertamente comunista e socialista, né, o partido chinês chama-se Partido Comunista, né, e que tem de fato um plano, né, de dominação, no qual nós vemos já, enfim, de domínios dos mares, né, etc. Então, quando se vê uma coisa desta, que se faz uma pronunciação deste gênero, né, e com este alcance, nos perguntamos, mas de onde vem este pensamento? De onde vem este pensamento? O que ele está querendo dizer, né, com isto? Que não é um direito absoluto, né, ou seja, não é um direito primário, mas é um direito secundário. O que isso exatamente quer dizer nessa situação da qual nós estamos vivendo agora? Então devemos ter muito cuidado com toda essa situação da qual está passando-se, né, na sociedade e na igreja, que estamos confundindo os verdadeiros ensinamentos de Deus, né, como aqui diz. É um mandamento, a lei de Deus, não roubar, e não roubar se subentende que alguém tem algo que possa ser roubado, né, que não pertence a mim, mas pertence a ele. Portanto, não é de todos nós, de uma forma igual, mas é desta pessoa e não minha. Né? Então, o que ele quer dizer com esta terminologia, com essas declarações? Né? Para quem ele está trabalhando? Né? Para quem essa pessoa está dizendo isto, aliás. Enfim, então nós vemos isso, que há um problema de catecismo, né? Um problema de ver as coisas assim, como as pessoas simples as veem. Né? A pessoa simples diz, não roubar. E a pessoa simples entende que não roubar e acabou. Né? Então nós nos perdemos disso, não temos mais consciência do catecismo, né? O que nós estamos tentando fazer aqui, e nos perdemos em certas explicações que tampouco tem muito sentido. Né? Então, muitos desses tradicionalistas, né, alguns querendo defender a pessoa que eles dizem ser o Papa, não, mas isso aí já tinha dito Nosso Senhor e não sei o quê. Não dessa forma, não deste modo, inclusive usando novas terminologias, das quais são bastante estranhas, né? E tendo em conta do qual todo ser humano tem sua propriedade, da qual é privada, seja ela um bem, né, seja ela terrenal, seja ela, né, a sua terra, né, a sua casa, para ter sua família, etc., seja mesmo um bem, como suas roupas, enfim. Né? Então ele tira um aspecto, digamos,
do justo, o que é justo, ele coloca o que é justo como igual. Né? Quando ele faz a declaração, né? Quando vamos contra esta igualdade social, nós estamos pecando contra a caridade cristã. Mas isso é um absurdo, né? Pois as coisas no mundo, né, desde o começo dos tempos, lá no céu mesmo, existe uma hierarquia, e foram feitas com hierarquia. Né? Se vamos pesquisar a hierarquia dos anjos, nós temos os arcanjos, os serafins, os querubins, enfim, né? que estão em ordem de hierarquia. Se vemos na criação das coisas, nós temos coisas que são, em quantidade, mais altas, né? Que tem mais corpos do que outras, em qualidades que são mais sublimes que outras. Né? Alguns seres são racionais, outros não são racionais. Então nós vemos que esta desigualdade, ela faz parte mesmo da natureza da vida do ser, né? Ou seja, das coisas. Né? Seria um absurdo pregar a igualdade para todos, sendo que igualdade não existe. Né? Não existe, a não ser que seja um sistema comunista, da qual já se foi condenado pela Igreja há muitos anos, né? E da qual nenhum católico pode se colocaria adiante. Então devemos ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo, porque nós estamos estudando e aprendendo, porque quando começamos a negar o que é muito evidente, né, porque alguma coisa está muito errada. E estamos nos deixando manipular por algum mentor do qual desconhecemos os seus atos e, portanto, as suas intenções, apenas nos deixando controlar, né, assim como automaticamente. Isso é muito perigoso. Então é isso. Dando a introdução, né, sobre o 7º e 10º mandamento, portanto, que existe uma propriedade privada, da qual é legítimo ter-se, da qual foi prevista desde toda a eternidade que nós tenhamos, né, e vendo que as coisas não é justa por igualdade, senão por dar aquilo que corresponde a cada pessoa, isto é a justiça, né, ou seja, dar aquilo que responde a cada coisa, né, que lhe é correspondente, isto é a justiça. Né. Eu não posso, por exemplo, vamos supor aqui um exemplo absurdo, né? Eu não posso dar uma taça de vinho a um elefante. O que o elefante fazer com a taça de vinho? Mas eu posso dar a uma pessoa. Isso corresponde a uma pessoa, se tiver uma pessoa. Então, o exemplo é absurdo para dizer que não existe igualdade mesmo, por natureza. Né? Por natureza, que buscar igualdade é uma utopia. É uma utopia, e utopia não é realizável. É coisa de criança, é coisa de gente imatura, né? Da qual não consegue perceber a realidade das coisas que são aí, que estão simples, estão adiante de nós. Né? Perfeito. Então, o 7º mandamento, né, nos diz lá: não cobiçarás a casa, nem o campo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento de teu próximo, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, é um mandamento. Né? Vemos que os mandamentos, eles não são sugestões. Olha, seria bom que você fizesse isto. Né? Mas eles são mandamentos, eles são ordens das quais nós devemos obedecê-los. Né? Então, no 7º mandamento, Deus proíbe causar dano ao próximo em sua propriedade por meio do roubo, né, do furto, da fraude, da usura e por outros meios injustos. Né. No 10º mandamento, proíbe também os desejos de possuir de maneira injusta os bens alheios. Né, aquela coisa da inveja. Né. Olha, se eu tivesse aquela não sei o nome de carros, vamos supor não sei se Mercedes-Benz é bom, deve ser bom. Se tivesse aquela Mercedes-Benz e eu não tenho, né, coisa... Porque ele tem, então a gente cria uma certa tristeza, uma certa amargura, né, porque eu tenho aquela inveja, eu tenho aquele desejo ilícito, né, sobre o bem do próximo, ao invés de eu me alegrar pelo próximo, porque também ele tem aquilo por causa de seus esforços pessoais, ou enfim, por mérito próprio. Né? O mesmo porque Deus permitiu tê-lo. Né? O 7º e o 10º mandamentos têm por objetivo, né, assegurar e proteger a propriedade do próximo, e isto supõe que a propriedade particular, assim como existe e sempre existiu, é justa. Já dissemos que a justiça é dar aquilo que corresponde a cada um, a cada qual. Né? E não é igualdade. Igualdade não é justiça, igualdade é utopia. Logo, as atuais doutrinas comunistas, que combatem o direito de propriedade, são falsas e contrárias à lei divina e à lei natural, a própria lei natural. Por isso, nenhum cristão deve a elas aderir. Isso é o que diz um catecismo, né, da igreja, aprovado pela igreja.
Então, quando é que se peca por furto? Né? Perdão, por roubo e por furto. Peca-se por roubo quando, com violência, nós nos apropriamos de algum bem do próximo. Então, com violência, eu vou lá, a pessoa está andando na rua, eu assalto, dou um soco no rosto dela e pego algum pertence, né, algum bem que a ela pertence. Então, isso é o roubo. O furto é pegar algum bem da pessoa às escondidas. Então, eu escondido, né, eu secretamente, eu pego algum bem que ela tem. Então, também tem outros pecados que podem ser considerados como roubo e furto. Aliás, que são considerados como roubo e furto. Né? Por exemplo, não pagar as dívidas. Um bom cristão, ele paga as suas dívidas. Então, para preservar o nome do bom cristão, devemos pagar nossas dívidas. Porque se nós, digamos, temos um contrato do qual nós devemos cumprir. E se nós não pagamos, nós estamos, de certa maneira, roubando. Né? Então, não se pode comprar, nem ocultar ou vender coisas roubadas, né? Não restituir coisas achadas ou furtadas, ou ao menos o seu valor. Isso tudo são considerados como pecados de furto, né? Mais propriamente dito, de roubo. Né? Porque muitas vezes, para que esta outra pessoa tenha o bem do qual você está adquirindo, né, usufruindo, ela reagiu com violência. Você está participando deste roubo por qual participação? Né? Você está, como se diz, está apoiando, né? Está inflamando, incentivando que esta pessoa continue fazendo o que ela fez. Então você também torna-se partícipe deste pecado, né? Através de um modo secundário, mas você participa também. Então, vem à nossa cabeça. Então, quando eu acho um objeto que estava perdido, o que eu faço? Então, se há uma maneira de encontrar o dono deste objeto, é o nosso dever, né, encontrar o dono desse objeto, ou tentar encontrar o dono desse objeto. Se há uma maneira de fazer isso. Então, quando eu acho alguma coisa, vamos supor que achei uma nota de R$100 no chão, né, e estou eu sozinho ali, estou no meio do deserto. Então, no meio do deserto, provavelmente você não terá como procurar o dono desta nota. Então, seria lícito tê-la. Mas se estiver num local no qual provavelmente esses R$100, por exemplo, a sua casa, esses R$100 seja de minha irmã, eu devo perguntar de quem seja esta, ou devo averiguar de quem a quem pertence esta nota de 100, essa nota de R$100. Né? Então, sempre tem que ter aí o bom julgamento, né? O bom discernimento para saber qual atitude eu irei tomar no momento. Né? Então, quando se peca por fraude, nós falamos que se peca também por fraude. Peca-se por fraude enganando no peso, né, na medida, na qualidade, passando moeda falsa, empregando material ruim, fazendo obra mal feita, falsificando mercadorias e principalmente adulterando gêneros alimentícios. Então, isso aí é uma fraude. Né? É muito hoje esta coisa de fraude. Muitos produtos que se oferecem a nós que dizem ter uma certa qualidade, um certo objetivo do qual eles não têm, né? Eles estão ausentes ali. Portanto, aí se peca por fraude também. E nós devemos reparar para que nós não sejamos os causadores dessas fraudes, né? E nem cooperar com elas. Então, se alguém foi defraudado, não adquire com isso o direito de enganar a outros para se indenizar. Então, por exemplo, eu comprei um produto falsificado, um produto que está adulterado, e para restituir o meu dinheiro, né, que eu perdi, ou meu bem que eu perdi, em troca deste outro bem, eu faço isto com uma outra pessoa. Isso não é lícito, isso é completamente ilícito. Né? Não posso fazer isso com uma outra pessoa simplesmente porque eu comprei e eu penso que tenho o direito de fazer isso. Não. Você fez isso, então você deve procurar a quem você comprou, né? Ou como pode se solucionar esse problema, ou oferecer para Deus, né? Muitas vezes a gente tem que oferecer para Deus. E todo oferecimento que nós fazemos a Deus é meritório, para a nossa salvação. Bem, e quando podemos dizer que pecamos por usura? Quando se exige juros ilícitos por uma soma emprestada. Então, há muita usura nos bancos, né? Os bancos que são governados aí
por famílias muito ricas, né, normalmente de linhagem judia, enfim. Esse pessoal que já eram conhecidos por praticar a usura, né, então eles se oferecem muitas usuras nos bancos. Eles estão cometendo um pecado, né, muitas vezes até mesmo grave, por não ter em conta a justiça. Né, a justiça. Mas nós não devemos fazer a mesma coisa. Quando nós emprestamos algum bem, ou mesmo dinheiro, nós devemos, digamos, fazer isto com justa cobrança. Né? Por exemplo, se eu dou R$100 hoje, estes R$100 do qual você emprestou que vai receber em uma semana, se isto não lhe faz muita falta, né, você não tem direito de lucrar muito sobre ele. Então você deve colocar aí as medidas corretas. Né? Estes R$100 vai me prejudicar ou não? Em qual situação ele está pedindo R$100? Enfim, colocar as medidas corretas. Nós todos temos na nossa consciência uma luzinha, né, que nos diz quando nós estamos fazendo algo correto ou incorreto. Então, quando a luzinha apitar é porque estou fazendo algo incorreto, a luzinha vermelha. Tá? Ok? Enfim. Então nós devemos como evitar lucrar em cima dos outros, né, injustamente. Há também estas vendas, né, mesmo nos meios católicos, às vezes eu vou vejo algumas lojas católicas, né, no qual, por exemplo, certo produto ali custa 5, 6, 7 vezes mais do que um produto em um local comum. Isso é muito estranho, né? Católicos praticando a usura, porque de fato praticam. Isso já se perdeu? A gravidade ou a percepção da gravidade da qual a usura causa. Né? Isso é muito ruim para a nossa sociedade. Nós estamos, de fato, em uma sociedade imoral, da qual já não compreende mais o que é moral e o que é justo. Então nós temos que ter muito cuidado para não nos deixarmos ser afetados por esta imoralidade, né? No sentido de contra a moral objetiva. E aqui não estou falando de moral de sexto mandamento somente, mas de tudo. Todos os nossos atos, né, envolvem uma moral. Ok? Então, perfeito. Vamos lá. Então, se pode pecar ainda contra o sétimo mandamento, quando, por malícia ou negligência culpável, se prejudica o próximo nos seus bens. Por malícia ou negligência culpável. Por exemplo, eu sei que uma senhora... Eu sei que uma senhora é muito pobre, essa senhora me pede um bem, enfim, um empréstimo, vamos supor, R$50, eu tenho como ajudá-la, mas eu cobro um juro ali que, para uma outra pessoa que não precisasse tanto, ou que não fosse tão necessitada, seria justo, mas que para aquela pessoa não é justo, porque eu sei que ela terá problemas, ou ela terá objetivamente problemas, mesmo sem eu saber, mas pagando este determinados juros. Entende? Então nós devemos ter muito cuidado. Como eu disse, não é tudo igual para tudo, né? Não são todos iguais. A justiça é dar aquilo que corresponde a cada pessoa. Então isso é a justiça. Tirar essa ideia romântica de igualdade da nossa cabeça, porque no nosso mundo moderno nós pensamos assim, né? Tem que ser tudo igual, o que é o que é bom, né? E o que é mentira. Porque esse tudo igual não existe. Mesma natureza. E bom, também se peca contra o sétimo mandamento quando nós tomamos parte deste pecado de alguma outra pessoa, aconselhando-a a fazer isto, ou mesmo comprando um bem da qual ela adquiriu de modo ilícito. Né? Então nós podemos tomar parte com isto, né? Ou auxiliando, etc. Então devemos ficar sempre longe disso. Então pertence a este número de pessoas que colaboram, né, com estes atos, principalmente aquelas pessoas que são jovens, né? Quando nós precisamos muito de nossos pais, de nossas mães e dissemos, olha mãe, eu quero um dinheiro para isso e eu uso para outra coisa, também estamos fazendo, também estamos colaborando com este pecado. Temos que ter muito cuidado. E os pecados contra o sétimo mandamento, eles são graves quando com eles se causa notável dano à propriedade do próximo. Então, o que quero dizer com isso? Eu já dei o exemplo da velhinha, do empréstimo que eu dou à velhinha, né, que não seria justo pedir a mesma quantia de juros a ela do que para um homem comum que não estava passando tanta necessidade. Então, vamos supor que eu trabalho para o Bill Gates. Nem sei se esta é a pronunciação correta, espero que seja. E eu
roubo, digamos, R$100 do Bill Gates. Roubei. Peguei, aliás, roubo não, porque vai ser até difícil roubá-lo, porque terá que haver uma violência contra o Bill Gates, mas o furto. O furto é R$100 dele. Ele é bilionário, para quem não sabe. Bilionário, mora nos Estados Unidos, eu acho. Enfim. Então, roubo, ponho no meu bolso e vou gastar. Perfeito. E eu chego na casa de minha mãe, né, qual é pobre, e roubo R$100 dela. Bom, roubando R$100 minha mãe pobre é um pecado, apesar de serem da mesma espécie, não, muda a qualidade do pecado, ou seja, muda o peso do pecado, aliás, né, muda a quantidade do pecado. Isso quer dizer o seguinte, que eu roubando da minha mãe seria um pecado muito mais grave do que eu pegando R$100 do Bill Gates, do qual ele não vai nem perceber. Então não vai fazer uma falta para ele. Talvez mesmo este R$100 do Bill Gates fosse até mesmo um pecado venial, né, dando-se certas, enfim, certas razões, não sei. Mas da minha mãe seguramente não é um pecado venial, é um pecado mortal. Né? Mas nisso tudo entra um outro tema, que é a restituição. Nós vimos na aula do 8º mandamento, né, do não levantar falso testemunho contra o teu próximo, que quando alguém é objeto de calúnia por parte nossa, ou mesmo de difamação, dever-se-ia restituir a honra devida da qual foi tirado. Também do exemplo de São Felipe Neri, do qual passou aquela penitência para a mulher, né, que era impossível de cumprir, porque a honra, uma vez tirada, é difícil de devolvê-la. A mesma coisa se aplica com o roubo. Caso eu cometa o pecado do roubo, para ser perdoado, eu devo restituir aquela quantia. E não somente restituir, mas reparar o dano conforme for possível. Sem isso, não há perdão de Deus. Então, está obrigado à restituição ou reparação dos danos, né, aquele que roubou o alheio ou quem o possui e causou efetivamente o dano. Segundo, se o primeiro, que foi causa principal do dano, não o repara, estão obrigados a isso os que tomaram parte no pecado, né, ou aqueles que não o impediram podendo fazer, e que por ofício deviam fazê-lo. Então, se um padre vai escutar a confissão de alguém, né, o padre só pode dar absolvição com a promessa daquela pessoa, se essa pessoa se acusa de roubo, né, que irá restituir o bem devido, né, o bem do qual ele se apossou. Né? Então, a restituição deve se fazer. Enfim, se deve restituir quando ilícita e cientemente se adquiriu, reservou ou prejudicou uma coisa alheia e deve-se indenizar perfeitamente o proprietário. Se o dano ou roubo sucedeu sem que disso se tivesse consciência, então logo que se ficar ciente de que se possui um bem alheio, deve-se restituir, né, tudo quanto dele ainda exista, e também o aumento de riquezas que dele proveio. Então não somente aquilo que eu peguei, né? Por exemplo, se com essa riqueza eu usei para gerar lucros, por exemplo, eu devo não somente restituir o bem, como o mesmo lucro que eu tive a partir do bem obtido ilicitamente. Então, sim, ao invés de pensar 2 vezes antes de roubar, deve pensar 1000, né? Porque é complicado. E não fazer, jamais se apossar de um bem, né, do qual não me pertence. Deixa para lá. Então, no caso, né, de quando ilicitamente e cientemente se adquiriu e reservou ou prejudicou uma coisa alheia, deve-se indenizar perfeitamente o proprietário. Neste caso, não basta restituir a coisa roubada, né, ou no caso de a mesma não existir mais, o preço equivalente ao que tinha quando se roubou. Mas é necessário restituir
o que os bens roubados produziram ou produziriam, né, se não tivessem sido danificados. Entretanto, pode-se reter dos produtos da coisa roubada aquelas despesas que o proprietário devera ter feito para conservá-la. Né? Então se pode aí colocar na justa causa, na justa reparação. Okay? Em uma palavra, deve-se restituir ao proprietário todo o lucro de que foi privado e pagar o dano que se lhe causou. E no segundo caso, ou seja, o roubo consciente, etc., ou mesmo a colaboração com este roubo, né, sendo de forma que eu esteja comprando o produto ou de forma que eu incentivei, deve-se restituir tudo o que ainda existe do bem alheio e aquilo que tem produzido, deduzindo contudo as despesas de conservação. Enfim, e a quem nós devemos restituir o bem alheio? Né? O bem alheio deve ser restituído ao proprietário ou ao herdeiro do proprietário, os seus herdeiros. Né? E quando isso não for possível, né, deve-se dar aos pobres, né, ou empregá-lo a uma obra de caridade. E mesmo assim, quando não se sabe o que fazer, sempre, obviamente, deve-se recorrer ao confessor para pedir conselhos. Né? E o confessor vai ajudá-lo. Ok? Então sempre se deve fazer o esforço para restituir o bem do qual não nos pertence por licitude. Mas não é necessário, digamos, revelar-se. Né? Revelar-se. Por exemplo, você não precisa revelar que foi você. Dá para restituir, vamos por restituir às escondidas. Você pode fazê-lo. Se dá para fazer isso, você pode restituir às escondidas. Né? Não precisa como se humilhar ali diante da pessoa. Né? Mas aí o padre ele falará com o pecador, né, nesse sentido. Então tem como restituir. Mesmo sem a pessoa saber. Ok? Então nós devemos pensar, para que não cometemos estes pecados, né, na vida eterna, né, saber, estar consciente de que o inferno e de que os céus são reais, né, é uma realidade da nossa alma imortal, né, da nossa vida imortal, porque mesmo no fim dos tempos nós iremos recuperar esta matéria do qual nós obramos virtudes, ou faltamos com elas através dos pecados. Né? Então, deve-se ter sempre em conta, sempre em vista, né, que Deus nosso Senhor está nos vendo, está conosco mesmo, né, e que, ademais, teremos esta recompensa ou esta pena no final de nossas vidas. Ok? Então, devemos ter em conta sempre isto, para que não caiamos nesses pecados. Também saber que a posse desses bens alheios nunca vão nos trazer felicidades, eles sempre vão trazer ruínas, vão trazer desgraças. Né? Nada do que é nosso, aliás, algo do que é nosso ilegitimamente vai nos trazer coisas ruins. Vai nos trazer coisas ruins, nem que seja na vida futura. Por isso que lá em Provérbio diz o seguinte: aquele que semeia iniquidade colherá males. Em Mateus 16, que aproveita ao homem ganhar todo o mundo se vier a perder a sua alma. Então, o mais importante não é ter as riquezas, não é ter as propriedades, o mais importante é ter nossa alma junto com nosso Senhor, junto com Deus, junto com nosso Senhor. No 7º e 10º mandamento, Deus manda dar a cada um o que é seu. Perdão, no 7º e 10º mandamento, Deus manda dar a cada um o que é seu e estar contente com o que se possui. Né? Então, o pobre, pessoa pobre, ele deve estar consciente, né, de que se ele é pobre, não é por uma maldade de Nosso Senhor, né, mas é porque a divina providência, desde toda a eternidade, tem uma história determinada para a alma dele, para a imortalidade dele, do qual ele deve viver assim. Né? Isso não quer dizer que ele não deva fazer um esforço para, digamos, para mesmo ter bens. Né? Mas ele não deve ter esse esforço como um fim último, ou seja, como o objetivo da vida dele é ficar rico. Isto não. Isto é mudar o fim último, que é salvar a sua alma. Aliás, é a glória de Deus, é a salvação de sua alma, né? Ou seja, o fim primário, o fim secundário.
e não ter riquezas. Né? Então, ele deve buscar esses bens simplesmente que o ajude para fazer cumprir o fim último, né? O seu objetivo, no qual ele está aqui nessa terra. Que todo o objetivo do homem é amar a Deus. Né? É amar a Deus. É conhecer, amar e servir a Deus. Então, nós conhecemos a Deus pela fé, né? Por isso que nós estamos estudando o catecismo. Né? Nós amamos a Deus pela caridade, né? Com a vida de graça. E há uma correspondência deste amor, né? Com do nosso amor ao amor de Deus, né? Porque para nós amarmos, para que nós possamos amar a Deus, perdão, Ele é quem nos dá a graça, né? Ou seja, isso quer dizer, Ele nos dá gratuitamente o dom, esta inclinação, o dom mesmo em nossa alma de amá-lo. Né? Então, o dom gratuito de Deus. Então, Ele nos dá por sua pura bondade, por sua pura misericórdia, por sua mesma pureza. Então, nós devemos ter estas verdades como inculcadas em nossa inteligência, em nosso modo de agir, em nossa vida mesmo, no mais íntimo de nossa alma, porque mesmo que eu tenha, por exemplo, uma imagem de piedoso, uma imagem de santo, inclusive, como que há muitos, né? Mas se eu não estou, de fato, praticando estes mandamentos, estas leis, no mais íntimo do meu ser, e não somente em ato, mas mesmo com a intenção, que por isso que não posso cobiçar as coisas alheias, esses atos exteriores, dos quais nós nos mostramos sermos algo do quais não somos, não valerão de nada. Aliás, valerão, ademais, para aumentar a nossa pena no juízo, né, no nosso juízo. Então nós temos que ter sempre essa presença. A presença de Deus, ela pode ser percebida por muitos aspectos. As pessoas simples, elas conseguem perceber esta presença através da sua vidinha ali simples, né, da sua oração. Ela vê uma graça de Deus aqui, outra ali. Né. As pessoas que se envolvem muito em estudos conseguem perceber a presença de Deus na mesma organização das coisas. Podemos, por exemplo, né, quando se vê a filosofia e quando se passa a teologia, por exemplo, nós que estamos para ser sacerdotes, nós vemos que todo gênero, subgênero, espécie, enfim, toda coisa, né, toda organização, toda ordem ali, ela está como organizada de uma forma tal do qual, sem a teologia, por exemplo, era impossível ter um significado, ter um sentido. Então, todas essas coisas, todos os mandamentos, todas as leis morais dos quais nós devemos praticar não somente de um ato externo, mas em um ato interno, porque nós podemos enganar a nós mesmos, inclusive, e ao próximo, mas nós não podemos enganar a Deus. Né? Deus, ele, de fato, sabe do mais íntimo de nossa consciência e de nossas intenções. Né? Então, a pessoa pobre, que é pobre, deve ter esta convicção de que agora ela é pobre, mas se ela corresponde com as graças de Deus, tenha certeza que no céu o seu bem será muito maior, né, do que outros, por exemplo. Porque mesmo no céu as nossas recompensas são distintas. Né? Na casa de meu pai há várias moradas. É nesse sentido que nosso Senhor disse que na casa de meu pai há várias moradas. Né? Há várias moradas. Então alguns receberão outros bens maiores do que outras pessoas. Né? Mas não por isso, aqueles que receberam um prêmio menor terão como uma inveja de quem recebeu um prêmio maior. Não, todos ali estarão satisfeitos com o seu bem, plenamente felizes. Né? Plenamente felizes. E os ricos, né, devem proteger os pobres, fazendo obras de caridade, né, pois Deus o exige assim. E se não o fizerem, eles ouvirão no dia do juízo final aquelas palavras, né, de Nosso Senhor, do juiz divino, perdão, aquelas palavras que diz que tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Então cada um deve praticar este mandamento de acordo com as nossas responsabilidades. Okay? Então, é nesse sentido, sim, que nós somos fraternos, devemos nos ajudar mutuamente, mas respeitando o livre-arbítrio de cada pessoa. Né? De cada pessoa. Eu, não pelo simples motivo de ser pobre, tenho o direito de me apossar de um bem de outra pessoa que é menos pobre do que eu. Né? A não ser, bom, tem certos casos, por exemplo, que se a pessoa está com muita fome e vai morrer por aquilo,
seria lícito para aquela pessoa roubar uma maçã, né, uma coisa para comer. Mas você vê que se limita a algo muito específico, muito, muito limitado. Né? Ou seja, enquanto parte do ato da própria pessoa, né, sobre a solicitude, se ela estará pecando ou não. Mas em uma sociedade cristã, do qual estamos já embutidos dos ensinamentos cristãos, do qual estamos já convictos dos mandamentos, e sabemos que Deus, nosso Senhor, está aqui, e está em todos os lugares, Ele nos vê, Ele nos julga, né, Ele nos ama. Esta, digamos, desigualdade em grande escala, né, se resumiria, né, não se acabaria, porque, como disse, não existe uma igualdade realista. Ou seja, pelo menos em termos sociais, isso não existe aqui, nessa terra. Mas isso diminuiria. Se as pessoas fossem cristãs, se as pessoas conseguissem compreender os mandamentos do Nosso Senhor corretamente, sem romantizá-los ou sem, digamos, desprezá-los, nós viríamos em uma sociedade mais justa, do qual nós receberíamos aquilo que é correspondente para nós mesmos. E nós recebemos mesmo assim pelas mãos de Nosso Senhor, pelas mãos da Divina Providência. Então, esta foi a aula de hoje. Creio que a próxima aula será sobre algumas profecias, né, sobre o fim dos tempos. Vamos analisar ali, não é para se alertar, olha, não, simplesmente para analisar qual é o pensamento do católico, né, que o católico deve ter em relação a isto, e o que ele pode aceitar e não aceitar. Né? Nós temos um certo livre-arbítrio, do qual Deus mesmo nos deu ao nosso ser, né, do qual nós podemos utilizá-los licitamente. Né? Mas é isto. Salve Maria. E que Deus vos abençoe. Até a próxima.